O entendimento das bases neurológicas da drogadição continua desafiando clínicos e pesquisadores. Não é de hoje que o sistema dopaminérgico vem sendo considerado como a mais importante no que se refere ao uso abusivo de substâncias, sendo a via dopaminérgica mesocorticolímbica a mais referida em estudos. Juntamente com a dopamina, outros neurotransmissores em conjunto parecem colaborar para a atividade da via dopaminérgica com o chamado sistema de recompensa. Inclui-se a dopamina, por exemplo, o GABA, o glutamato, a serotonina e os peptídeos opioides. Além de atuar sobre o sistema de recompensa, o sistema dopaminérgico ele apresenta importante função sobre o sistema motor, além de funções refinadas de cognição e memória. Já o sistema opioide é responsável pelo componente hedônico, que é o de prazer, do sistema de recompensa cerebral, além de estar relacionado também à dor e ao processamento emocional. Quando nós observamos os mecanismos de ação das diferentes drogas de abuso, nós verificamos que todas apresentam uma relação direta ou indireta com um ou mais desses neurotransmissores, como eu vou falar um pouco para vocês aqui agora de algumas substâncias. Perfeito? Então, primeiro vamos lá, cocaína. A cocaína, ela se liga aos transportadores de dopamina, serotonina e noradrenalina. Entretanto, os efeitos subjetivos e comportamentais desta substância são geralmente atribuídos à sua função sobre o sistema dopaminérgico. Bom, acreditamos que 50% de ocupação de transportador de dopamina seja necessário para que um indivíduo ele perceba os efeitos da substância e que, para a sensação de euforia, pelo menos 60% dos sítios de dopamina devem estar ocupados nas 3 vias de administração: aspirada, inalada e fumada, no caso do crack. A ocupação de dopamina é superior a 60%. A cocaína, ela provoca efeitos deletérios indiscutíveis, mas quando é ingerida concomitante ao álcool, leva à formação de um metabólito conjugado chamado cocatelina. Esse metabólito, ele apresenta propriedades psicoativas importantes e uma meia-vida muito maior do que se a cocaína e o álcool fossem ingeridos separadamente. O seu acúmulo, ele leva rapidamente a um quadro de intoxicação. Vamos falar agora sobre metanfetamina e êxtase. Eu quero falar das drogas mais utilizadas no Brasil, tá? Então eu vou falar sobre as mais conhecidas aqui. As drogas classificadas como derivados anfetamínicos, elas podem atuar no sistema nervoso central de formas distintas. O seu alvo principal são as monoaminas cerebrais, dopamina, serotonina e noradrenalina. Assim, farmacologicamente, são classificadas como agonistas indiretos, pois não atuam especificamente sobre receptores monoaminérgicos pós-sinápticos, mas indiretamente da seguinte forma, que impedem a recaptação dos neurotransmissores através do bloqueio competitivo do transportador de dopamina e noradrenalina e em altas doses também de serotonina. Inibem também a atividade das enzimas de metabolismo e estimulam a liberação do neurotransmissor independente de CAA, ou seja, independente da despolarização do botão sináptico. Vamos falar agora de maconha. O principal componente psicoativo da maconha é o tetraidrocannabinol, THC. O seu mecanismo de ação do THC ainda não foi completamente elucidado à luz da ciência, mas acreditamos que ele atue no sistema nervoso central, através de receptores canabinoides, que é o CB1 e o CB2. As áreas cerebrais com maior densidade de receptores CB1 são o córtex frontal, o núcleo da base, o cerebelo e o hipocampo.
Estudos com animais têm demonstrado que o THC e a anandamida, que é o canabinoide endógeno mais estudado atualmente, eles aumentam a concentração de dopamina no estriado e no sistema mesolímbico. Vamos falar de nicotina agora. Bom, a nicotina é a principal substância do cigarro, responsável pelos efeitos psicoativos e pela dependência do tabaco. No entanto, há milhares de compostos químicos na fumaça do cigarro e alguns deles podem contribuir para os efeitos comportamentais e tóxicos do tabaco. A nicotina é um agonista direto em receptores colinérgicos nicotínicos, onde age a acetilcolina, a acetilcolina endógena, e estão amplamente distribuídos no sistema nervoso central. Os receptores nicotínicos implicados na ação da nicotina estão localizados no sistema dopaminérgico mesocorticolímbico. Bom, vamos falar sobre o álcool. Os mecanismos pelos quais o álcool atua no cérebro, assim como as alterações cerebrais produzidas pelo seu consumo crônico, ainda não estão compreendidos, sendo que a maioria dos estudos indica a participação dos sistemas dopaminérgicos, serotonérgicos e principalmente GABAérgicos. O sistema de recompensa associado ao uso de álcool, além dos neurônios dopaminérgicos da área tegmentar ventral e no núcleo accumbens, incluem também estruturas que usam o ácido gama-aminobutrínico, que é o GABA, como transmissor, tais como o córtex, o cerebelo, o hipocampo, colículos superiores e inferiores e a amígdala. Vamos falar de opioides agora. Bom, os opioides, eles modulam a liberação de neurotransmissores como a acetilcolina, a serotonina, a noradrenalina, além de outros peptídeos com as substâncias. Lóculos, coeruelos, responsável pela maior parte da produção de noradrenalina no sistema nervoso central. Apresenta-se estimulado na síndrome de abstinência, a opiáceos, o que provoca os típicos sintomas de estimulação simpática. O sistema de recompensa aos opiáceos, além das estruturas que eu mencionei aqui, incluem também áreas que usam como neurotransmissores opiáceos endógenos, tais como o núcleo arqueado, a amígdala e o lóculus coeruleus, e a área cinzenta periaquetudal, a dorsal. O sistema de recompensa cerebral, vários estudos têm mostrado ao longo do tempo que existe uma cadeia de reações envolvendo os diversos neurotransmissores, que eu citei aqui, nos mecanismos de ação das diferentes drogas de abuso, que culmina com a liberação da dopamina na porção ventral do núcleo estriado, chamado de núcleo accumbens. O núcleo accumbens, ele recebe projeções de neurônios dopaminérgicos localizados na área tegmentar ventral, local de convergência para estímulos procedentes da amígdala, hipocampo, córtex entorrinal, o giro do cíngulo anterior e parte do lobo temporal. Do núcleo accumbens, partes referenciais para o septo hipocampo, hipotálamo, a área cingulada anterior e lobos frontais. Devido às suas conexões aferentes ao núcleo accumbens, o papel na regulação da atribuição da saliência, da relevância das emoções, da motivação e da cognição. O sistema mesocorticolímbico de recompensa, como eu citei aqui para vocês, estende-se a parte da área tegmentar ventral até o núcleo accumbens, passando para diferentes áreas como o sistema límbico e o córtex órbito frontal. Alterações do sistema dopaminérgico, como por exemplo a diminuição dos receptores D2 de dopamina, poderiam ser responsáveis por alterações nesse sistema de recompensa quando da utilização de drogas de abuso.
Esse sistema está ativado quando sentimos prazer, satisfação, ou seja, sensação de bem-estar. Essa circuitaria do sistema de recompensa é alimentada por estas sensações. Quando se utiliza drogas de abuso, por exemplo, que proporcionem sensações de prazer, o sistema ele é ativado, sempre mediado pela dopamina. Interessante perceber que pessoas com deficiência no sistema de recompensa sempre estão buscando externamente, através de substâncias de abuso, por exemplo, substâncias psicoativas, uma maneira de ativar o sistema que pode ser deficiente de maneira inata. Assim, por meio da memória neuronal, esse sistema estaria marcado pelo prazer obtido pela droga, o que acarreta o comportamento de procura pela substância de abuso. Como o circuito de recompensa é mediado pela liberação de dopamina, além de alterações na quantidade do neurotransmissor ou na sensibilidade dos receptores D2, podem provocar, naqueles que apresentam estas alterações, uma falta de controle nos impulsos, buscando sempre uma maior intensidade nas sensações prazerosas, ou seja, na impulsividade. Inicialmente, o impulso, que é perfeitamente controlável para a maioria das pessoas, é conduzido de forma diferente por uma minoria. Este controle está localizado em uma região cerebral chamada córtex órbito-frontal. Pessoas com lesões funcionais nessa circuitaria podem apresentar dificuldades de controlar os seus impulsos, o aspecto determinante no processo de dependência. Foi demonstrado que, mesmo drogas que não estão diretamente relacionadas ao sistema dopaminérgico, são capazes de promover a ativação dopaminérgica indiretamente pela sensação de conforto e prazer. Essa ativação pode gerar um circuito reverbetativo, acarretando na busca incessante pelo objeto de prazer, a droga. Achados farmacológicos sobre o sistema límbico de recompensa, bloqueio do transportador de dopamina, aumenta substancialmente as concentrações extracelulares de dopamina, resultando em elevada estimulação de neurônios nas regiões cerebrais envolvidas com o comportamento de reforço e recompensa. Como o núcleo accumbens é a principal estrutura em importância no sistema mesocorticolímbico, recebe projeções dopaminérgicas da área tegmentar ventral e glutamatérgicas do córtex pré-frontal, da amígdala e hipocampo. Essas projeções integram as regiões corticais e límbicas, conectando motivação e ação. De forma simples, nós podemos dizer que o sistema de recompensa exerce uma mediação importante nos efeitos naturalmente prazerosos e gratificantes de comer, do sexo, e não naturais como das drogas de abuso. Estudos mostram que lesões no núcleo accumbens reduzem os efeitos prazerosos de psicoestimulantes e opioides. Diversos estudos farmacológicos utilizando animais já mostraram a relação dos receptores D2 em exercer uma função importante no sistema de recompensa. Um exemplo mostra estudos envolvendo microinfusão direta destas drogas no núcleo accumbens. Por exemplo, ratos treinados a receber autoadministração de anfetamina diretamente no núcleo accumbens demonstraram um efeito reforçador, verificando bioquimicamente através dos níveis extracelulares aumentados de dopamina nesta região. No entanto, ratos que autoadministram um inibidor da recaptação de dopamina, a cocaína, no núcleo accumbens, apresentaram este efeito e é surpreendentemente fraco quando comparado ao da anfetamina. Essa observação fez especular-se que os efeitos de recompensa da cocaína seriam realizados em outras regiões fora do núcleo accumbens, incluindo, por exemplo, o tubérculo olfatório. No entanto,
cabe aqui a gente lembrar que a propriedade anestésica local da cocaína é um enorme viés para estudos de administração da droga diretamente em estruturas cerebrais. Eu quis escolher, falando a respeito dessas estruturas hoje e dessas substâncias psicoativas que são a que a gente mais conhece aqui no Brasil. Existem outras substâncias fora do Brasil, a metanfetamina mesmo é uma droga tão vista aqui no Brasil, mas eu quis falar a respeito dela para fazer essa comparação com a cocaína dentro desse sistema que é o cérebro. Legal? Então fica essa aula didática para todos nós, para que nós possamos aprender junto a respeito desses achados, desses estudos que eu venho buscando aí para a gente aprender. Legal? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Porque você praticando essas atividades que é de graça, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas. Não estou aqui com o intuito de aparecer, com o intuito de ganhar dinheiro, não. O meu intuito aqui é divulgar informação, divulgar ciência. Tamo junto? É isso aí. Shalom, shalom e valeu! Compartilha, hein? Conto com você. Valeu!